Fala galera, tudo bem com você? Shalom Lekulan, espero te encontrar bem mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Seu amigo Yosef, e você está comigo no Papo com o Yosef. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva aí no canal, ative o sininho de todas as notificações, curta os nossos vídeos, a sua avaliação é muito preciosa, comente os nossos vídeos, compartilhe os nossos vídeos aí nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, aí para os seus amigos, e nós vamos juntinhos apregoando a palavra do Senhor. Deixando aqui um lembrete, aserviçodecristo.com.br, ali através da direção, nosso querido amigo pastor José Bispo, tem uma programação de segunda a sexta-feira, a partir das 21h30. Sem perca de tempo, roda a vinheta. Pois bem, querido, e sobre o nosso assunto de hoje, sobre a nossa aula de hoje, falaremos sobre bibliologia. E o que você vai aprender? A importância das Escrituras, a razão da necessidade das Escrituras, como devemos estudar a Bíblia Sagrada. Você também vai aprender a Bíblia como um livro, os livros antigos, a estrutura da Bíblia, o tema central e algumas observações úteis e práticas para o nosso dia. Vamos lá, o que é bibliologia? Bibliologia é o estudo dos assuntos introdutórios à Bíblia Sagrada. E um dos pontos mais altos aqui na bibliologia é a exposição milagrosa de como ela foi formada e de como chegou até nós. Isso que nós precisamos entender, porque desde o começo, a Bíblia sempre foi e, infelizmente, sempre será perseguida. Vamos lá, a importância das Escrituras. Primeiro, prepara o crente para responder àqueles que lhe pedem a razão da esperança que nele há. 1 de Pedro 3 e versículo de número 15. Segundo, torna o obreiro preparado. 2 Timóteo 2 e 15. Acrescenta-nos a fé, emuná, né? Que quer dizer fé. Isaías 34 e 16. Ela também dá luz e entendimento aos simples. Salmos 119 e 130. Quando nós falamos Salmos, nós falamos 119 e 130, porque o livro de Salmos é poesia. Então ele não tem nem capítulo e nem versículo. Ele foi feito praticamente para ser cantado. Vamos lá. Qual é a razão da necessidade da Bíblia? Primeiro, Deus tem revelado através da criação. Romanos 1:20, Salmos 19, do 1 até o 6. Porém, na palavra de Deus, temos uma revelação especial ainda maior. Vamos lá, primeira revelação na Bíblia é a palavra escrita, Romanos 15 e versículo 4. Segundo, em Cristo, é a palavra viva, João 1 e versículo de número 1. 1 de Pedro 3,15 diz assim: antes santificai ao Senhor Deus em nossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir razão da esperança que há em vós. 2 Timóteo 2,15, procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aqui em 2 Timóteo, queridos, Paulo, ele trazendo esse versículo a Timóteo, essa orientação para que Timóteo apresentasse como obreiro
que não tem do que se enver, que manejasse bem a palavra, o que Paulo está dizendo é aquilo que o próprio Eterno de Israel disse para Josué quando Moisés passou para o outro lado da vida, né? Olha, tá aí o livro da lei, a Torá, medita nela dia e noite, não se afastando nem para a direita e nem para a esquerda. Então, querido, o nosso manual é a Bíblia Sagrada. Então, conheça a Bíblia, porque assim você vai se apresentar como obreiro aprovado e que saiba manejar bem a palavra de Deus. Isaías 34:16 diz assim: buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma dessas coisas faltará, ninguém faltará com a sua companheira, porque a minha boca tem ordenado, e o seu espírito mesmo as tem ajuntado. Olha só o que fala em Salmos 119, 130. A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Agora, por que nós devemos estudar a Bíblia Sagrada? Primeiro, é o único manual de vida. É o livro, ou seja, é o manual cristão. E por isso nós precisamos manejar bem as Escrituras. Né? 2 Timóteo 2:15. Vamos lá. Segundo ponto aqui, ela alimenta a alma. O estudo da palavra proporciona nutrição e crescimento espirituais para nós. Vamos lá, referências bíblicas: Mateus 4:4, Jeremias 15:16 e 1 de Pedro 2 e versículo de número 2. Terceiro aqui, é o instrumento que o Espírito Santo usa para falar com a sua igreja. Efésios 6:17. 4 aqui, querido, enriquece espiritualmente a nossa vida. Salmos 119:72. Olha só, o autor da Bíblia é Deus. Seu real intérprete é o Espírito Santo. E o seu tema central é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha só, o homem deve ler a Bíblia para ser sábio. Ele deve crer na Bíblia para ser salvo. E ele deve praticar a Bíblia para ser santo. Vamos lá. Como estudar a Bíblia, querido? Primeiro, você precisa ler a Bíblia conhecendo os autores que escreveram a Bíblia Sagrada. Segundo, você precisa ler a Bíblia diariamente. Terceiro, você precisa ler a Bíblia com a melhor atitude mental e espiritual. Quarto, você precisa ler a Bíblia em oração, devagar e meditando nela, porque é cientificamente comprovado que 60% daquilo que se lê se perde. Então você não precisa só ler a Bíblia, você precisa meditar a palavra do Senhor, porque quando você medita a palavra do Senhor, você dá parâmetros para que as letras elas saiam do papel e aconteça aquilo que o salmista nos ensinou: escondi a sua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Quinto aqui, querido, nós precisamos ler a Bíblia toda. Estabeleça, querido, uma regra na sua vida para você começar o ano lendo a Bíblia Sagrada. Comece lendo ali pela Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Venha para os históricos, para os poéticos, profetas maiores e menores. Depois vai lá para o Segundo Testamento. Leia a Bíblia por inteiro. O próprio texto diz: examinai as Escrituras, porque nelas contém a vida eterna. O formato antigo dos livros aqui, querido: pedra, peças de cerâmicas, rolos feitos de papiro, pergaminho e codex. Mais conhecido que nós conhecemos são os pergaminhos e os rolos, né? Eram rolos, né, que eles escreviam e enrolavam e guardavam. Tal conhecido como, como é que eu posso dizer? Os
rolos do Mar Morto. O papiro, querido, ela era uma planta aquática que cresce junto aos rios, lagos e banhados lá no Oriente. Assim, e ela servia para ser o que? Escrita. Então as tiras eram extraídas do papiro e eram colocadas umas às outras até formarem um rolo de qualquer extensão. E aí vinha uma grande preparação. Se nós olharmos para o papiro vai ser mencionado na Bíblia Sagrada em Êxodo 2 e 3, em Jó 8:11 e em Isaías 18:2. Algumas versões da nossa Bíblia chama ele também, o papiro, de junco. E a palavra papel, ela vem derivada do papiro. Então a palavra papel que nós usamos hoje, ela deriva-se do nome papiro. E seu uso é de aproximadamente 3.000 anos, querido, antes de Cristo. Então, querido, se nós olharmos aqui, o papel, ele foi criado lá no século II. E a invenção do papel, ela foi feita pelos chineses. Em 1450, houve alguns tipos móveis pelo alemão Gutenberg, criando então e fazendo algumas aperfeiçoações ao papel. Vamos olhar um pouquinho sobre o vocábulo da Bíblia. Então, se a gente observar, não é encontrada a palavra Bíblia nos textos em português das Escrituras Sagradas. Mas se nós observarmos o texto grego original, a gente vai ver que a palavra está lá. Eu vou deixar aqui um exemplinho aqui embaixo e você vai ver. 2 Timóteo 4,13, na Bíblia NVI, né, diz assim, ó, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo em Troade e os meus livros, especialmente os pergaminhos. A palavra grega Bíblia, querido, biblos, refere-se à folha de papiro preparada para a escritura. Olha só, Marcos 16 e 26. Quando a ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moshe, ou Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Iacove. Olha só, um rolo de tamanho pequeno era chamado de biblion. E vários desses compunham a Bíblia Sagrada. Lucas 4,17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Vamos lá. Portanto, a Bíblia significa literalmente, queridos, coleção de livros pequenos. Com o desaparecimento dos rolos, a palavra biblos passou a significar livros. Daí surgiram, então, biblioteca, bibliografia, bibliófilo e assim sucessivamente. Vamos lá. Os nomes canônicos da Bíblia. Escrituras, Mateus 21, 42. Sagradas Escrituras, Romanos 1 e 2. Livro do Senhor, Isaías 34 e 16. Palavra de Deus, Marcos 7 e 13. Hebreus 4 e 12. E os oráculos de Deus, Romanos 3 e versículo de número 2. Vamos lá, a construção da Bíblia Sagrada. Vamos lá, ela foi escrita por aproximadamente 40 autores. Ela levou um período de escrita de 1.600 anos. Ela foi escrita em 3 línguas diferenciadas. Primeiro, o hebraico, segundo, o aramaico e terceiro, o grego koiné, que é o grego koiné é a escrita das escrituras. Ela foi escrita em 3 continentes diferentes: Europa, Ásia e África. Vamos lá, querido. As línguas, assim sendo da Bíblia, como eu te falei, hebraico, aramaico, ela tem aí as escritas, as consoantes, mas vamos continuar aqui, na estrutura da Bíblia. A Bíblia Sagrada, ela tem 66 livros.
divididos em duas grandes partes. O primeiro, Taná, ou Primeiro Testamento, são 39 livros. E o segundo, Brit Hadashah, ou Segundo Testamento, né? Ele contém 27 livros. Vamos lá, a estrutura da Bíblia Sagrada. O Primeiro Testamento, Lei, a Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Esses são os escritos poéticos. Os profetas maiores, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Maior não por tamanho, tá, querido? Mas pela significância do profeta no seu tempo. Profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. No Segundo Testamento, na Brit Hadashah, a estrutura da Bíblia, os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. A biografia aqui, querido, dos 4 evangelhos falam sobre Yeshua, sobre Jesus Cristo. Qual é o propósito? Provar que Yeshua HaMashiach, ou Jesus Cristo, é o Filho de Deus. Um livro histórico, Atos dos Apóstolos, principalmente os atos de Paulo e de Pedro na história do cristianismo, da igreja primitiva. Lembrando, querido, que Yeshua não veio criar nenhuma religião, tá? Ele diz, a lei e os profetas duraram até João. Agora é chegado o reino de Deus. Yeshua não veio criar religião. Yeshua veio para nos dar vida e vida em abundância. Vamos lá. As epístolas paulinas. Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são conhecidas como epístolas pastorais. Epístolas gerais aqui, ou universais. Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João e Judas. Qual era o propósito das epístolas paulinas, querido? Era instruir os servos, os seguidores de Yeshua. Qual é o propósito das epístolas gerais? Instruir os servos de Yeshua nas suas igrejas. E um livro profético, Apocalipse, em hebraico, Razon, foi escrito por João. A primeira parte, ela é lida com as questões, com as questões presentes das igrejas que estava na Ásia. E a segunda parte vai falar sobre o futuro, aquilo que nós estamos vendo nos dias atuais. Querido, essa é uma pequena introdução para esse vídeo não ficar muito grande e depois nós vemos com a segunda parte acerca da bibliologia. O abençoado aqui do caminhão buzinou. Então eu te espero no próximo vídeo. Deixe uma chuva de like aí nesse vídeo, nos ajude, porque a sua avaliação nos ajuda a fazer este canal crescer. Shalom, Lekulam e Shavua Tov.